Carga de um capacitor. Se temos um circuito como este, naturalmente, quando ligar a chave S1, o capacitor vai se carregar. Ao se ligar a chave, vai fluir uma corrente elétrica I que vai colocar cargas no capacitor. E o capacitor vai se carregando até que se atinja a tensão da fonte. Então, quando a tensão do capacitor atingir a tensão da fonte, não há mais diferença de potencial para sustentar essa corrente, então essa corrente cessa. Se retirarmos a fonte, o capacitor continua carregado. Se colocarmos um resistor aqui, o capacitor passa a se descarregar no resistor, invertendo o sentido da corrente I até zerar a carga no capacitor. Se ao invés de uma resistência R, eu tiver colocar uma outra fonte, só que de polaridade invertida, negativo e positivo, vai haver a descarga do capacitor, que anteriormente estava carregado, e, em seguida, a carga do capacitor no sentido oposto. Então, o capacitor passa a se carregar, essa vai ser o sentido novo sentido da corrente, e o capacitor se carrega assim. Para análise em corrente alternada, vamos colocar no lugar dessa fonte uma fonte de corrente alternada. Só que uma fonte de corrente alternada nada mais é do que uma bateria que está alternando de polaridade. Então, estou alternando de polaridade e variando a tensão. Toda análise de corrente alternada temos que usar a forma de onda. Então, vamos fazer isso. Então, temos aqui a nossa corrente alternada num gráfico em função do tempo. Essa é a minha tensão, o nosso circuito de referência. Uma fonte de corrente alternada e um capacitor. Quando a tensão está subindo, eu tenho que imaginar que isso aqui é uma fonte onde a tensão está sendo elevada. Então, vai acontecer uma corrente que vai carregar o capacitor. Então, à medida que a tensão está subindo, essa corrente está provocando o carregamento do capacitor. Então, eu vou ter essa corrente. A minha corrente I vai existir enquanto o capacitor está sendo carregado. Quando a tensão começa a chegar ao máximo do seu valor, ele para de crescer, ou seja, se a tensão para de crescer, o capacitor também para de carregar. E a tensão do capacitor vai atingir a tensão da fonte, de pico, e a corrente vai zerar nesse momento, porque o capacitor atingiu seu maior valor de carga. E a fonte agora começa a reduzir de valor. Quando a fonte começa a reduzir de valor, o capacitor está com um valor de carga maior que a da fonte. Naturalmente, se o capacitor tem mais tensão que a fonte, então o capacitor está mais carregado que a própria fonte, então a corrente passa a mudar de sentido. Então vamos representar essa mudança de sentido da corrente com outra cor. Então o capacitor passa a mandar corrente para a fonte, mesmo com a fonte positiva, só que a fonte está positiva, porém com uma tensão menor que a do capacitor, por isso que a corrente fica nesse sentido. Enquanto a fonte está diminuindo de tensão, o capacitor tem seu valor de corrente negativo. Neste momento, a fonte, que estava positivo e negativo, inverte de polaridade, ela se torna negativo e positivo. Isso quer dizer então que a corrente ainda se mantém no mesmo sentido, só que o capacitor passa a se carregar positivo deste lado
e negativo desse lado. Ele está assumindo a tensão negativa da fonte. Quando a tensão da fonte atingir seu pico negativo, o capacitor vai parar de carregar, ou seja, essa corrente que está carregando o capacitor na polaridade invertida agora zera de novo. E quando a fonte começa a diminuir sua tensão negativa, o capacitor então volta a fornecer energia para a fonte, mudando então o sentido da corrente. Então a corrente vai ficar como se fosse positiva nesse sentido, mas o capacitor continua com a polaridade porque ele está descarregando. Então, até esse ponto ele continua positivo, que o capacitor está descarregando. E a partir do início do semiciclo positivo, novamente, a fonte inverteu a polaridade, positivo e negativo, a corrente passa a carregar o capacitor, e a carga do capacitor para de crescer quando a fonte chega no seu pico positivo. E assim, sucessivamente, vai acontecendo o processo. Para nossa visualização prática, preparamos um osciloscópio que vai me mostrar a senoide. Nós vamos usar um gerador, então vamos mostrar aqui o gerador. Esse aqui é um gerador de função associado a um amplificador, para me fornecer nível de tensão suficiente para a minha necessidade. E esse gerador de função, ele tem uma característica que permite gerar uma sequência de pulsos definida iniciando do zero. Nós conhecemos essa sequência de pulsos como burst. Esse gerador permite gerar essa sequência de pulsos. Então, toda vez que eu aperto esse botão, eu vou gerar um burst. Nesse caso específico, eu selecionei uma geração de 3 pulsos. Para um pulso apenas, ele vai me mandar um pulso de senoide completa. Se eu ajustar para 2 pulsos, vamos ver aqui. Eu tenho 2. Se eu ajustar para 3 ou para 4, naturalmente eu vou ter mais pulsos. Então, eu consigo gerar a senoide conforme eu tenho na nossa teoria. Quando eu estou olhando uma forma de onda e sua característica, eu estou olhando em termos de continuidade. O início, esse estímulo inicial é muito difícil de se conseguir. Em nossa situação de laboratório, foi elaborado um conjunto que permite isso. O meu circuito é esse aqui. Eu tenho os capacitores, estão em paralelo, são capacitores para fator de potência, que vai ser um assunto posterior nosso. Aqui, um sensor de corrente que vocês já conhecem, ligado ao osciloscópio, então estou monitorando a corrente que vai passar aqui pelo capacitor, e a ponta do osciloscópio está monitorando a tensão que estou aplicando. Então, esse é o nosso conjunto, que é o nosso circuito aqui, a monitoração com osciloscópio, monitorando a tensão do capacitor. Eu tenho um amperímetro, no qual estou monitorando a minha corrente. Vou ligar o amperímetro e eu vou gerar um burst. Então, ali está a minha corrente e a minha tensão. Vamos observar melhor. Se eu fizer uma ampliação, deslocar o traço, e aqui então nós temos uma aproximação do que acontece. Então, podemos observar o seguinte: o nosso início da onda, onde o capacitor vai se carregando, e vai chegar um momento que a corrente vai diminuindo até zerar a minha corrente aqui. Quando é que zerou a minha corrente? Quando aconteceu o pico da tensão. Eu vou ampliar esse detalhe. Podemos olhar aqui pela nossa teoria. Podemos observar aqui. Então, esse momento de zero, onde há a carga, e zera bem
no pico da minha senoide do gerador. Então, vamos voltar aqui. Nós temos isso acontecendo. Vamos melhorar um pouquinho para a nossa análise. Colocar um cursor aqui. Então, aqui eu tenho um cursor. Então, observe aqui o início do processo. Olhando o cursor, o capacitor vai se carregando e começa a reduzir a carga, ou seja, a corrente de carga começa a reduzir, chegando a zero quando a tensão da fonte, então quando a tensão da fonte chegou ao seu valor máximo de pico, a minha corrente zerou. Aí quando a tensão começa a descer, acompanhando o cursor, o capacitor passa a fornecer energia, então a corrente inverte de sentido, até a fonte zerar. Quando a fonte zerou, a fonte inverteu de polaridade, ou seja, aqui a polaridade da fonte já está ficando negativa, o capacitor está se carregando no sentido contrário, até que atingiu sua carga máxima quando a corrente no capacitor zerou. A carga máxima aconteceu no pico negativo. Então, vemos que existe uma similaridade com a nossa teoria. Então, exatamente o que nós vimos a forma de onda em termos teóricos, nós também o temos de forma prática. Então, e assim sucessivamente. Se eu reduzir aqui, melhorando a visualização das formas de onda, nós temos uma continuidade e assim nós temos a nossa onda defasada. Então, eu posso ver de forma vetorial, posso ver minha tensão, considerando uma situação que já está acontecendo normalmente. A minha tensão começa em zero e a minha corrente está a 90 graus. Então, vamos colocar a nossa corrente a 90 graus. É isso que nós temos. E, à medida que o tempo passa, o sistema está girando, estou fazendo esse caminho aqui. Se isso aqui está numa continuidade, ela começa aqui. Então, nós temos aqui a minha corrente e a minha tensão em zero. À medida que a minha corrente está descendo, minha tensão está subindo, minha tensão está no máximo, minha corrente em zero. E assim sucessivamente, minha corrente e minha tensão. Então, o que eu estou vendo aqui em forma de vetores, num diagrama de vetores, o deslocamento de 90 graus. E, lógico, naturalmente, a corrente, no sentido de giro, passa antes que a tensão, ou seja, a corrente está adiantada 90 graus em relação à minha tensão. Então, aqui temos exatamente essa situação mostrada. É a minha situação de defasagem aqui. Então, essa defasagem causada pelo capacitor na corrente alternada. Esse é um assunto mais extenso. A corrente alternada ainda envolve outros parâmetros do capacitor, como reatância e outros detalhes a mais que vamos explorar em outros vídeos.